dia, boa tarde, boa noite, meus alunos, tudo bem? Vou trazer esse vídeo para vocês aqui explanando um pouquinho sobre o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? São duas carguinhas carregadas com cargas opostas, uma com carga Q+, e outra com carga Q-. Então, uma com carga Q+, e outra com carga Q-Q. Tudo bem? Como fazemos para calcular o campo elétrico produzido por esse conjuntinho de cargas? Como vimos na teoria, primeiro colocamos um ponto P. Se fôssemos calcular só a força, colocaríamos uma carguinha Q0 e faríamos a força. Como vamos calcular o campo elétrico, lembra que na fórmula, quando a gente faz campo elétrico é força sobre Q0, a gente sempre desconsidera a carga Q0 quando for calcular o valor do campo. Então, eu não preciso colocar a carga Q0 aqui. É só eu saber que esse ponto P ele é positivo. Então, positivo do ponto P com a carguinha positiva, o campo vai ser para cima. Então, o campo elétrico produzido pela carga positiva. Por que o campo para cima? Porque o campo ele é na mesma direção da força. Vocês estão vendo? Ó? O campo, força, são diretamente proporcionais. Se positivo com positivo repele, força para cima, campo para cima. Outra maneira de analisar, lembra de linhas de campo? A carguinha positiva, a linhas de campo dela é que jeito? Sempre saindo. Se é sempre saindo, quando chegar nesse ponto P, ela está marcando para cima. Então, o campo elétrico gerado por uma carga positiva, ele é sempre no sentido saindo da carga. Então, no ponto P, para cima. E agora, qual que é o campo gerado pela carga negativa? Pelas linhas de campo, na carga negativa, o campo é sempre entrando. Então, se passa uma linha de campo aqui, ó, olha lá, entrando na carga negativa, como é que é o campo produzido por essa carga negativa? No ponto P, ele é para baixo e menos. Certo? Então, o campo total produzido por esse conjunto de cargas é E total é o E positivo menos o E negativo. O que é o E positivo? O E é o campo elétrico produzido pela carguinha positiva, menos o campo elétrico produzido pela carguinha negativa, certo? Então, vamos às fórmulas. Qual que é a fórmula de campo elétrico? É K vezes a carga sobre a distância da carga até o ponto ao quadrado. Isso, módulo. Menos, qual que é do positivo? É K, módulo da carga que é negativa, dividido por Dzinho ao quadrado. Até aí tranquilo, né, gente? Então, quanto que vale? Quanto que vale K? K normalmente é substituído por 4πε0, que é o valor de K, vezes módulo da carga Q mais Q, dividido pela distância da carga, positiva até o ponto, menos 1 sobre 4πε0 vezes módulo de menos Q, dividido pela distância da carga negativa até o ponto P. Vamos agora começar a dar nome para essas distâncias, certo? Então, vamos
vamos dizer que a distância do ponto P até a carga positiva, vamos chamar ela de R+. E a distância do ponto P até a carga negativa, vamos chamar ela de R-. E temos a distância também entre as duas carguinhas, positiva e negativa, que a gente vai chamar de D. E tem o centro dessa distância. Então, do centro da distância entre as duas carguinhas até o ponto P, a gente vai chamar essa distância de Z. Porque a gente considera aqui o eixo Z. Mas é tudo nomenclatura, pode chamar de qualquer coisa, sem problemas. Certo? Então, agora, vamos começar a mudar as letrinhas, as constantes. Quanto que é a distância da carguinha positiva até o ponto P? R+. R ao quadrado, menos 1 sobre 4π epsilon zero, vezes Q dividido a da carguinha negativa é R-, que é a carguinha negativa até o ponto P. R- ao quadrado. Até aqui tranquilo, né, gente? Agora, vamos começar a escrever essas distâncias R+, e R- em relação a Z e a distância entre as cargas, que são distâncias mais importantes para a gente. Então, quanto que vale R+? R+, nada mais é que Z menos D sobre 2. Daqui até aqui não é D sobre 2, daqui não é D sobre 2. Então, Z menos D sobre 2 é igual a R+, Z menos D sobre 2. E quanto que vale R-? R- aqui, ó, nada mais é que Z mais, ó, Dzinho sobre 2. Certo? Então, ó, Z mais Dzinho sobre 2. Então, lá na minha fórmula agora, no lugar de R+, eu vou colocar Z menos Dzinho sobre 2. E no lugar de R-, eu vou colocar Z mais Dzinho sobre 2. Então, vamos lá. Escrever de novo. E é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre Z menos Dzinho sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre Zzinho mais D sobre 2 ao quadrado. Tudo beleza até agora, gente? Agora eu vou começar a trabalhar com esses indicadores aqui, esses denominadores. Então, vamos abrir essa conta. Ó, eu vou trazer o Qzinho que está aqui para cá, como é uma multiplicação eu posso trazer Q sobre 4π epsilon zero, 1 sobre... Eu abri essa conta lá, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos Q, 4π epsilon zero, mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, como é mais aqui, então é mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, o que eu vou tirar em evidência aqui?
eu vou colocar esse z ao quadrado em evidência. Vou colocar ele para fora. Que 4πε0. Aí eu vou tirar esse z ao quadrado em evidência aqui, ó. Quando eu tiro ele tem que desaparecer daqui de dentro. Então, o primeiro termo tem que desaparecer o z quadrado. Então, primeiro termo sem z quadrado sobra 1. Explicando melhor aqui para vocês. Quando eu tiro o termo em evidência, quer dizer que eu divido todos os termos lá de dentro por z quadrado e ele aparece aqui de fora. Mesma coisa se eu estivesse multiplicando z quadrado em cima, z quadrado embaixo, que é 1. Então, isso é matematicamente correto. Então, quando eu faço esse z quadrado em cima, z quadrado embaixo, aqui fica 1, porque vai aparecer o z quadrado embaixo de tudo aqui, ó. Z quadrado, z quadrado, z quadrado. Porque ele apareceu aqui de fora. Então, no primeiro termo sobra 1. No segundo termo, ó, já posso cortar esse 2 com esse 2. Z quadrado com z, sobra d sobre z. No terceiro termo, fica d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Certo? Vou fazer de novo aqui no segundo termo para a gente aprender. Quando eu coloco um termo em evidência, igual eu estou colocando z quadrado, quer dizer que eu divido lá dentro por todos os termos por esse termo que eu coloquei em evidência. Então, aqui aparece um z quadrado, aqui aparece um z quadrado e aqui aparece um z quadrado. Então, z quadrado por z quadrado, 1 mais, corto 2 com 2, o quadrado do z com z, fica d sobre z, mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Certo, gente? Agora, o que eu ainda mais posso colocar em evidência aqui? Vocês observam que esse termo é igual a esse termo. Então, eu posso colocá-los em evidência. Então, lá, eu coloco o termo em evidência. Q sobre 4πε0 z quadrado. Que isso tudo multiplica 1 sobre 1 menos d sobre z mais d ao quadrado 4z ao quadrado menos 1 sobre 1 mais d sobre z mais d ao quadrado 4z ao quadrado. Até agora, beleza? Então, qual que é o nosso próximo passo? Eu coloco isso daqui o que eu posso fazer? Como é que eu faço para juntar esses dois termos? MMC. Então, eu vou fazer aqui um MMC. Mínimo múltiplo comum. Como eu faço mínimo múltiplo comum? Quando, vamos supor, era 2 e 4, eu coloco 4. Mas aqui são termos muito diferentes. Então, o que eu faço? Eu multiplico um pelo outro. E é igual a Q sobre 4πε0z ao quadrado menos dz mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, que multiplica 1 mais dz mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Então, como é que eu descubro esse termo de cima? O de baixo, ó, esse termo de baixo dividido por esse primeiro termo dá o termo de cima. Então, esse termo de baixo dividido por esse termo de cima sobra esse termo de cá. Então, aqui aparece 1 mais dz mais d ao quadrado 4z ao quadrado. Quando eu faço esse termo dividido pelo termo de cá, sobra esse termo. Então, menos, por causa desse menos, 1 menos dz
tudo entre parênteses, mais d ao quadrado, 4z ao quadrado. Certo? Vamos continuando então. O campo E é Q sobre 4πε0 z ao quadrado. Como é que vai ficar em cima então? Ó. 1 mais dz mais d ao quadrado, 4z ao quadrado. Aí o negativo aqui vai trocar o sinal de todo esse termo entre parênteses. Então, menos 1 mais dz menos d ao quadrado, 4z ao quadrado. Tudo isso sobre a multiplicação de baixo. O que a gente vai fazer? Não, vamos resolver esse termo de cima, então, aqui primeiro. Ó, mais 1 com menos 1, corta. Mais d ao quadrado, 4z ao quadrado, com menos d ao quadrado, 4z ao quadrado, corta. Sobra dz, dz. Beleza? E vamos fazer embaixo agora, então. Vamos copiar e a gente faz na linha de baixo, para não ficar muito cheio aqui. Que multiplica 1 mais dz mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Então, E é igual a Q, 4πε0 z ao quadrado, que multiplica. O que sobrou em cima? 2d sobre z. E embaixo agora? Vamos começar a fazer multiplicação. 1 vezes 1, 1. 1 vezes dz, dz. 1 vezes d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Agora o segundo termo. Menos dz vezes 1, menos dz. Menos dz vezes mais dz, menos d ao quadrado, z ao quadrado. Menos dz vezes mais d ao quadrado, 4z ao cubo, menos d ao cubo, 4z ao cubo. E o último termo, d ao quadrado, 4z ao quadrado vezes 1, dá d ao quadrado, 4z ao quadrado. D ao quadrado, 4z ao quadrado vezes dz, dá d ao cubo, 4z ao cubo. E d ao quadrado, 4z quadrado vezes d ao quadrado, 4z ao quadrado, dá d ao quadrado, 4z ao quadrado, tudo ao quadrado. Beleza? E fecha. Agora vamos ver o que a gente pode cortar. Ó, o que eu tenho aqui? Ó? Mais dz com menos dz, menos dt, d ao cubo, 4z ao cubo, com mais d ao cubo. O que mais que a gente tem? E a gente pode juntar esse termo com esse termo com esse termo. Se eu juntar esse termo com esse termo, dá 2d quadrado sobre 4z quadrado. Menos esse termo. Então, vamos simplificar aqui. 4 com 2, isso aqui dá d ao quadrado sobre 2z quadrado. Então, eu vou ter, juntando esse termo com esse termo agora. Isso vai dar, então, é menos d quadrado sobre z quadrado. Então, aqui é 1. Então, é meio, né, que tem aqui na frente, menos 1. Então, dá menos meio.
menos D quadrado sobre 2E quadrado. Certinho? Então, nosso resultado é E igual a Q sobre 4π epsilon 0 Z quadrado, que multiplica 2D sobre Z sobre 1 menos D ao quadrado sobre 2Z quadrado mais D quadrado sobre 4Z quadrado ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse 2, vamos começar a cortar alguns termos. Esse 2 eu posso cortar com esse 4, que sobra um 2. Esse Z, ele multiplica esse Z. Então, esse aqui vai ficar um Z ao cubo. Z ao cubo. Isso daqui é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? O primeiro termo, 1. E o segundo termo é esse que está ao quadrado. Ó. Negativo 2D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Certo? Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que vamos fazer, vamos abrir ele, o quadrado do primeiro. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O quadrado. Se eu cortar esse 2 com 2, aqui fica um 2. Está vendo que isso é igualzinho a isso? Então, eu posso escrever isso daqui dessa maneira. Então, nossa fórmula ficou de que maneira? Ficou E é igual a Q sobre 2π epsilon 0 Z ao cubo vezes D sobre 1 menos D ao quadrado e 4Z quadrado. Tudo isso ao quadrado. Vamos copiar essa fórmula do lado de lá para a gente continuar. Então, E é Q sobre 2π epsilon 0 Z ao cubo vezes D sobre 1 menos, aqui é D quadrado sobre 4Z quadrado, isso tudo ao quadrado. Ainda podemos modificar um pouco. Oxi! Isso daqui, ó, a gente pode escrever como D sobre 2Z ao quadrado. Podemos que ela D quanto ao quadrado, D ao quadrado, 4Z quadrado. Então, nossa fórmula final de E vai ser E de campo, carga, vezes distância entre as cargas, sobre 2π epsilon 0 Z ao cubo, vezes 1 sobre 1 menos D sobre 2Z, isso daqui ao quadrado. Tá aqui nosso campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Mas como eu pedi para vocês também, para a gente extrapolar essa distância, vamos voltar lá no nosso desenho. Então, vamos escrever nossa fórmula aqui.
que a gente achou? Que campo é Q vezes D sobre 2πε0 z ao cubo 1 sobre 1 menos D sobre 2z ao quadrado. Está vendo? Que Dzinho é a distância entre a carga positiva e a negativa do dipolo. E o Z é a distância do dipolo até o ponto P. Mas, se considerarmos que a distância do dipolo até o ponto P seja muito, mas muito maior que essa distância entre os dipolos, o que acontece com a nossa fórmula? Então, a gente vai considerar que Z seja muito maior do que D, que ocorre na maioria dos casos. Vamos considerar uma molécula de água, um dipolo. Se a gente for analisar a molécula de água, o campo elétrico que ela produz num ponto em cima do copo de água e a molécula de água, a distância é muito, muito maior do que a gente olhar a distância do elétron até o átomo. Vamos desenhar para ficar mais claro. Estou falando, fica mais difícil de você entender. Então vamos desenhar aqui, ó, o elétron e o próton da água. Como que eu analiso o campo elétrico desse dipolo? Essa distância entre o elétron e o próton é muito pequena. Se eu analisar esse átomo a uma distância, qualquer distância que eu colocar vai ser muito, mas vai ser muito maior, porque é muito pequena a distância do elétron até o próton, não vai? Então eu posso fazer a aproximação que eu falei lá, ó, anterior, que Z é muito, mas muito maior do que D. Se Z aqui é muito, muito maior do que D, essa expressão Z é muito maior do que D. Então, essa expressão tende a zero. Porque quando eu tenho um número muito grande embaixo, esse termo vai a zero. Então, se esse termo tende a zero, a nossa expressão de campo para um dipolo, produzido por um dipolo, é QD 2π ε0 z ao cubo. Porque aqui, ó, isso foi a zero, 1 menos 0, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 sobre 1, 1. Então, esse é o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico.